Então, o Lucas hoje já está com 15 anos, né? Portanto, fazem 13 anos do diagnóstico do Lucas. Nunca vou me esquecer da primeira vez que eu vi a palavra autismo, que foi no dia 14 de agosto, que é o dia do meu aniversário, né? Que foi a médica, a neurologista, que falou em autismo, não sabia nem o que era. Então, nunca vou me esquecer da data, né? Ele tinha 2 anos e 4 meses. Oi, Dani! Oi, Fabi, tudo bom? Tá me Tudo! ouvindo? Deixa... Eu tô ouvindo e vendo. Gente, essa é a assim, Dani. Eu não tinha Instagram até esses 10 minutos atrás que o Jeff instalou. Então, nunca é a primeira vez que eu tô mexendo nisso aqui. Querida. Gente, eu vou apresentar a Dani para vocês. A Dani é a mãe dos autistas, um dos autistas mais antigos meus, né? Na verdade, é uma família que, quando na época todo mundo se assustava, e até hoje as pessoas um pouco se assustam, né, comigo, mas pensa naquela época o que era, né? E o Lucas tinha que idade, Dani, quando foi diagnosticado? 2 anos. 2 anos, né? 2 anos e 4 meses. E eles encararam. Aí. Não foi fácil. Não foi fácil. Muito choro, mas... até cair a ficha, até entender, né? Ajuda aí, Dani, o povo. Tem bastante gente por aí ouvindo. E vai lá para o YouTube depois, né? Eu acho que vai contribuir bastante para essa caminhada que tu já está longa, né? Essa tua caminhada. Já está longa. Agora bom, isso aí. Então, o Lucas hoje já está com 15 anos, né? Portanto, fazem 13 anos do diagnóstico do Lucas. Nunca vou me esquecer da primeira vez que eu vi a palavra autismo, que foi no dia 14 de agosto, que é o dia do meu aniversário, né? Que foi a médica, a neurologista, que falou em autismo, não sabia nem o que era. Então, nunca vou me esquecer da data, né? Ele tinha 2 anos e 4 meses. E já nos encaminhou direto para a FAB, né? E eu grávida do meu segundo filho. Então, foi um momento bem, bem complicado, né? E já faltava 3 meses, 3 meses para ganhar o Thiago. Barrigão, então, tu tava... Foi um final de gravidez bem, bem complicado por essa questão do diagnóstico, né? Mas, enfim, né? Eu e o Jefferson encaramos, né? Começamos direto com terapia, com fono, contigo, com a Marisa, na época, que continua ainda com a Marisa, né? Com a Marisa. E contigo, fomos direto na doutora Nilra, enfim, fizemos o que, né, estava no nosso alcance, enfim, para que ele começasse as terapias, né? Embora ainda, no fundo, assim, eu achava que podia não ser verdade aquilo, né? Que o diagnóstico estava errado, mas enfim, a gente... E até hoje estamos nessa, né? Depois a Adri entrou para nossa equipe, né? E hoje nós temos uma equipe, né, muito boa, enfim, né, temos a educadora especial, que trabalha aqui em casa, fono, TO, o professor de atividades físicas, enfim, né, uma equipe grande. E ele está adorando a atividade física, né, Dani? Sim, aumentamos para 3 vezes por semana agora. Olha só. Porque ele gosta. Se tem uma atividade que ele não reclama de fazer, é atividade física, ele gosta. Né? Olha, então, ele boa. Tranquilo, assim, se tiver que trocar o horário, fazer outro horário, o Lucas não reclama. Desse ponto, a rotina para ele não interfere, ele gosta, né, de atividade física. E, enfim, né, Fábio, no início a gente, como é que eu vou dizer, sofreu bastante, até por não entender, né, um pouco desse terapia comportamental, né, que às vezes assusta, assim, né, principalmente para quem não é da área. Mas, enfim, hoje eu vejo que é isso aí, que é esse o caminho, não tem outra maneira de atender, né, o autista para que ele tenha uma evolução, enfim, uma melhora, né? Eu sempre, eu falo assim, né, Dani, hoje se tu parasse e pensasse assim, o que é mais difícil, na verdade, né? O que tu poderia dizer para os pais, assim, porque quando recebem a palavra o autismo, né? Porque eu lembro vocês
Eu lembro, tu é muito prática, né? Talvez a tua profissão, assim, tu é muito... Então, eu lembro que vocês já agiram na hora, não estavam nem aí, ai, não podem saber, não sei o quê. Não, na hora. Sabe? E assim, o que que tu tem para dizer para os pais, assim, ó, descobriu o diagnóstico, e agora, o que tem que fazer? Partir para ação imediatamente, né? No início eu sei que, no fundo, a gente não quer aceitar, não quer acreditar que aquilo é verdade, como eu não queria, mas não perdi um minuto. Fui imediatamente, todas as terapias que os médicos indicaram, eu fui fazendo, né? Com dúvida ou sem dúvida, se aquilo era verdade, não importa. Eu comecei a agir, né? Nunca tive receio, vergonha, enfim, de esconder, né? De ninguém. Já... Sim, é porque você quem perguntasse, quem queria saber, já falava do diagnóstico, porque não vejo que, né, tem gente que parece que quer esconder e coisa, eu não tenho esse problema. Nunca tive, assim, de aceitação da condição. Até porque não tem como, né? Não tem como querer esconder. Às vezes, quando é pequeno, a gente consegue, mas depois vai crescendo e não... E os comportamentos demonstram, né? Que alguma coisa não é normal, assim, não tá errada. Então, o conselho que eu dou quanto antes o diagnóstico, lógico, né, melhor. E assim que tiver o diagnóstico, partir para ação, né? Procurar os profissionais indicados, né, pelo médico ou pelos terapeutas, né? E, claro, se for necessário medicação, mas aí, claro, quem vai indicar é o médico, né? Mas é agir, né? Não dá para ficar parado esperando, eu acho que talvez melhore, vou esperar mais um pouco, vamos ver como é que vai ser, vai crescer, vai tipo o Lucas, que ele falava muito pouco. Daí podia, né? Não, tem crianças que falam com 3 anos, tem crianças, né? E ficar esperando mais tempo. Então, no fundo, eu queria que fosse verdade isso, né? Não, vai falar, daqui a pouco ele vai falar. Mas não fiquei esperando, né? Fui para partir para ação já rápido, né? E desde lá ele segue com as terapias, né? E escola, né? O programa, né? Que a Adriana monta e que coordena todo o grupo com a equipe que trabalha com ele. Então, atividades todas estruturadas, né? Monitoradas, enfim. Né, aquela rotina que tem que ser seguida, né, para que não se desorganize, né, apoio na escola, né, o apoio de vocês, tu e da Adriana lá na escola, enfim, que é fundamental, né, a questão pedagógica também e comportamental na escola. Então, assim, graças a Deus, hoje ele pode, né, frequenta, é claro, a escola regular, de vez em quando dá alguns pitis, lógico, né, mas, assim, de regra, né, ele está num período bom. Já esteve uma fase bem complicada, que foi ano passado. E eu acho que isso é importante falar para todo mundo também, né? Tem altos e baixos, né, Dani? E, assim, não significa que algo que a gente oriente vai dar certo, né? A gente acaba... São estratégias, né? Porque, assim, ó, cada caso é um caso, né? E a gente tem que estar sempre analisando, e isso é muito importante, né? Então, assim, tem num momento, numa situação que dá certo aquilo. Em outra situação, não vai dar certo. Né? E a importância do trabalho em equipe, isso é fundamental, né? Porque cada um puxar para um lado nunca vai dar certo, né? A equipe, eu digo, incluindo, claro, família, escola, profissionais, todo mundo, porque senão não tem como dar certo, né? Essa integração, essa troca de experiências, de informações... Porque, às vezes, eles têm um comportamento só com um determinado tipo de situação, só com um profissional, né? Então, essa troca de experiências, um outro pode dizer, não, mas porque, sabe, eu faço assim e ele não, né? E ele não tem nenhum problema com esse tipo de abordagem. Então, isso é muito importante, né? Principalmente na escola, né? Que são onde tem maior número de pessoas, colegas, enfim... barulho, um monte de coisa que pode desestruturar eles, né? Então, a escola precisa estar integrada também com o grupo e com a família para que, né, enfim, ele consiga ter um maior resultado, um maior desempenho. Né? E principalmente, que para mim é o que é mais... Eu me lembro que sempre falava isso, é a questão comportamental, né? Quando eu era pequena, eu ficava preocupada com a escola. Será que vai ser oportunidade? Será que vai isso? Será que vai aquilo? E hoje eu vejo que isso, para mim, não teria mais importância, né? Que realmente o principal é o comportamento, para que ele possa viver em sociedade, né? Dani, estão falando aqui, ó. Lembre de colocar o dentista desde pequeno nessa equipe. Sim, eu sempre oriento
ir ao dentista desde que são pequenininhos. Dani? E o a, Lucas foi bem tranquilo. A Juliana, que é o odontopediatra dele, então é minha comadre, né? Então, nós, desde antes dele nascer, nós já nos conhecemos e ele vai lá, desde a minha gravidez, no caso. Né, eu já fiz o acompanhamento pré-natal, desde que nasceu, ele vai lá e até hoje nós fomos lá, né? Então, no dentista é um local que não tem, para ele não tem problema mistério nenhum, né? É bem tranquilo. Ai, Dani, obrigada por ajudar. É tão bom. E obrigada por todo o teu trabalho, da Adriana. A Adri está aí também? A Adri está aqui também. Pelo trabalho Dani, de vocês. Obrigada pela confiança de vocês. Um beijo em ti e no Jefferson, né? Que são geniais. Tá, um beijo para vocês também. Um beijo. Beijo, Lucas. Tchau. Bom, tchau. Oi, Fabi, tudo bem? Tudo. A Gil é lá de Santa Rosa. E aí, Gil, como estamos? Estamos bem, apesar das pandemias e tal, mas estamos bem, graças a Deus. Que então, bom. A minha questão, antes a gente estava falando bastante na questão de ter o laudo, né? Essa questão. E aí eu ainda vejo muitas pessoas com dificuldade, busca um profissional, busca outro. E eu, quanto professora, também eu percebo assim, a gente percebe muitas vezes esses sinais, digamos assim, nas crianças, e aí muitas vezes é bem complicado tu chegar com os pais, porque a gente não tem essa, ainda mais que nem em escola particular, então assim, às vezes é muito complicado chegar nos pais, e a gente orienta eles buscarem um neuro, buscar um pediatra, conversar com... Só que às vezes é uma demora imensa, vão para um profissional, vão para outro profissional, até conseguirem um diagnóstico. Tu que tem uma andança, digamos assim, uma caminhada bastante grande ali, o que tu acha que ainda está faltando para a gente conseguir fazer com que porque a gente sabe que os sinais do autismo vêm muitos, são coisas pequenas, mas ao mesmo tempo são coisas extremamente visíveis desde pequenininhos, né? O olho no olho, desde a mamada, enfim, coisas pequenas que a gente já pode ir percebendo. O que tu acha que ainda falta, muitas vezes, para a gente conseguir, com que os pais, muitas vezes, consigam ajuda muito mais? Porque, às vezes, a gente também... Existem casos em que os pais têm uma dificuldade muito grande de aceitar, de verem também essas diferenças que nós, profissionais de fora, a gente enxerga, eu na escola, enfim, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, eles vão em busca e um profissional, eles barram os pais. Não, tem tempo para falar, tá tudo certo. O que tu acha que ainda poderia melhorar? Onde é que a gente ainda está falhando nesse sentido? A gente, tu fala, vocês profissionais? Não, eu digo assim, no conjunto, isso. O que acontece, na verdade, né, Gil? O diagnóstico sempre é difícil, né? A gente estava com um relato de uma mãe aqui, né? Tem que tentar mostrar para os pais. Quando tu chega para um pai e para uma mãe, tu diz, pois ele não está conversando, a gente está com dificuldade, né? Você vai falar, e ele, não, mas em casa ele faz, né? Geralmente é isso que fala. E aí, o que eu sempre faço? A minha estratégia, a gente sempre tem que jogar para os pais para que eles comecem a perceber, porque assim, é muito difícil os pais aceitarem. Então, tem que sempre jogar para eles. O que eu falo para vocês aqui são coisas de que eu vivi, né? Então, que daqui a pouco pode ajudar. Então, quando tu joga para um pai e dizer assim, pois é, mas e como é que tu faz então, pai, em casa? Nos ensina, entendeu? Porque aí, assim, tu tá jogando e tu tá pedindo para ele, nos ensina como é que é, porque a gente não tá conseguindo. Por isso que quando a gente entra na casa, Gil, e tu sabe disso, né? Porque eu prestei assessoria em Santa Rosa, a gente vê coisas, né? E aí quando um pai diz para ti, quando assim, eu não sei, tem algum neuro aqui hoje? Acho que não entrou nenhum neuro. Quando os pais chegam para o neuro no consultório em pouco tempo e o neuro não dá o diagnóstico, um dia eu fiz um post sobre isso. É difícil dar um diagnóstico ali na hora, porque é numa salinha fechado e parece que a criança se estrutura, entendeu?
Por isso que tem que ver lá de fora o que está acontecendo, a criança dentro de casa, a criança numa escola. A avaliação é muito mais do que numa sala de 4 paredes. A avaliação é num todo. E por isso, quando a gente entra na casa, a gente vê. Quando um pai fala assim, mas ele brinca. Ele não brinca, ele enfileira, ele empilha. Então, daqui a pouco o pai e a mãe nos trazem informações. Mas ele brinca, ele adora o Homem-Aranha. Sim, ele fica carregando aquele Homem-Aranha para cima e para baixo, com apego inapropriado ao objeto. É mais uma característica. Tu tá entendendo que assim, são essas coisas que os pais não conseguem ver, né? Principalmente pais de primeira viagem, porque às vezes não conhecem. E a gente está numa era muito informatizada, né? De celular. Então, assim, ele adora estar no celular e coisa, olha como ele é esperto. Eu recebi um caso, ele é muito. Agora ele sabe inglês e sabe contar os números de 1 a 10 em inglês. E a criança não tem nem 3 anos. Olha como ele é inteligente, não tem atraso nenhum. Entendeu? Tem sim um atraso. Não significa que seja autista, mas algo não está legal. Essa criança não conversa com os amiguinhos, mas sabe inglês. Entendeu? Então, tem que começar a mostrar para os pais, porque daqui a pouco eles colocam aquele óculos colorido e não conseguem ver preto no branco. Nós tivemos recentemente recentemente não, logo no início do ano, na escola em que eu trabalho, a gente teve um caso que, na verdade, foi meio que o contrário. A gente, porque ele já era aluno nosso ano passado, então esse ano a gente voltou a conversar com eles, né? Ele já estava maior e tudo mais. E aí a gente conversou com os pais em relação a isso, eles foram até o pediatra, e aí o pediatra disse, não, capaz, tem tempo ainda, tá tudo certo. E aí assim, para nós ficamos numa sessão bastante complicada, e eles nos deram um retorno. A gente tentou mais uma vez, mas quem sabe, vocês levam num neuro, façam isso, façam aquilo. A gente se sentiu impotente e ao mesmo tempo assim, porque nós não estávamos valorizando o filho deles, não, sabe? A gente ficou muito numa saia justa, digamos assim, porque a gente não sabia o que eles estavam pensando da escola, que nós estávamos tratando o filho deles como diferente, quando na verdade a gente só estava tentando ajudar, sabe? E não discriminando eles como no pensamento deles acontece. Então, por isso que foi a minha pergunta, assim, basicamente por esse motivo, assim. Porque às vezes a gente quando escola a gente percebe, e até eles, pois a gente já percebeu em casa alguns traços, enfim, não sei quem tinha falado, Dinda já falou, enfim, mas aí vão para profissionais, muitas vezes os profissionais não sabe, não nos dão esse diagnóstico, e eu acho que ali às vezes tem uma falhazinha também, sabe, a gente tenta, mas aí como é que eu vou contestar o médico? Só o médico pode dar o diagnóstico, né? Mas a gente pode levantar a hipótese e encaminhar. Nunca deixem de encaminhar. Nunca deixem de levantar a hipótese. Assim, se tem algum atraso, tem que agir. E a gente sabe que tem que agir. Novamente eu digo argila molhada. É quando pequenininho para a gente moldar. Principalmente a parte de comportamento. Então, assim, percebeu algo, Gil? Tem que levantar a hipótese, chamar o pai e perguntar, por exemplo, pai, como é que, vou dar um exemplo, tá? Na escola, a criança ela não consegue interagir com as outras, né? Tu percebe que ela chama, como é que é com os primos? Ele interage aí? Interage sim. Então manda uma filmagem pra gente, até pra gente, porque coloquem vocês como impotente, tipo, a gente não tá conseguindo, entendeu? Nos ajuda, entendeu? Isso. Tá? Então Obrigadão. Tá. Beijo, saudade. Beijo. Também. Obrigada, tchau. Oi. Fabi. Oi. Quer falar um pouquinho sobre isso, Adri? Sim. Acho muito importante a colocação da Gil, porque os pediatras, neuropediatras e psiquiatras infantis, que são normalmente as pessoas, né, que dão o diagnóstico para uma criança com transtorno do espectro autista, eles necessitam também, muitas vezes, né, principalmente os que estão iniciando, que a gente converse, né? Eu sei que tu faz, eu também faço essa visita aos consultórios.
essa troca, porque essa troca é muito importante. E depois, então, que a criança nos é encaminhada, a gente segue fazendo essa troca. Então, ambos aprendem, nós como assessoras e eles, os médicos também, porque eles veem essa criança muito pouco. E nós ficamos, às vezes, 12, 18, até 24 horas, às vezes, com uma mesma família. Né? E, então, a gente consegue levar coisas que em 1 hora, 2 ou 3, fica muito complicado para o neuropediatra, ou pediatra, enfim, ou psiquiatra infantil captar. Então, é um trabalho de formiguinha, mas muito importante de fazer essa troca e explicar, né? Olha, hoje o TEA tem essas e essas características, vamos ver, dar uma olhada, manda um vídeo. E muitas vezes para a família também é complicado, é muito complicado. Falar e estão ansiosos, e daí vem o diagnóstico e as coisas não ficam claras. Olha, Adriana, olha o que votaram ali. Adriana e Fábio, meu Deus, 2 feras, que presente. Estamos bem, né? Obrigada. Sim. Tá. Obrigada, Adri. Prometo para vocês que vai ter uma outra live e vai ser eu e a Adriana discutindo aqui um pouquinho. Discutindo não, né? Porque a gente não discute, a gente conversa bastante. Né, Adri? Vamos fazer essa live? Né? Certo. Então tá. Beijo, amor. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau.